Você termina de comer e acha que está tudo bem. Mas a verdade é que, nos próximos 30 minutos, o seu sangue pode entrar em um estado de alerta. E o pior, você pode não sentir nada, enquanto o dano começa em silêncio. Milhões de pessoas vivem assim todos os dias, com a glicose subindo, sem perceber. Se você come pão, arroz, açúcar, ou sente sono depois de comer, isso pode estar acontecendo com você agora. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai entender hoje pode te evitar um problema sério no futuro. Você dá a primeira mordida. Pode ser um pão quentinho, um prato de arroz, ou até algo que você considera leve. E naquele momento, tudo parece normal. Mas o que quase ninguém percebe é que, silenciosamente, algo já começou dentro do seu corpo. Nos primeiros minutos, esses alimentos começam a ser quebrados e rapidamente se transformam em açúcar no seu sangue. Sim, açúcar. Mesmo que você não tenha colocado açúcar nenhum no prato. Agora pensa comigo, enquanto você está aí, tranquilo, mexendo no celular, assistindo TV, ou até acreditando que fez uma refeição normal. O seu sangue pode estar mudando completamente. E aqui vem o ponto que pouca gente entende. Esse aumento acontece rápido. Muito rápido. Em cerca de 30 minutos, sua glicose pode subir mais do que o seu corpo esperava. E o mais perigoso, você não sente dor. Não sente nada. Nenhum alerta claro. Nenhum aviso urgente. Só silêncio. Mas por dentro, é como se o seu corpo estivesse entrando em estado de atenção. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu aquela sensação estranha depois de comer? Um leve cansaço, uma moleza, ou até uma dificuldade de se concentrar. Muita gente acha que isso é normal. Mas não é. Pode ser o seu corpo reagindo a esse pico de açúcar no sangue. E o problema não é acontecer uma vez. O problema é quando isso vira rotina. Todo dia. Toda refeição. Sem você perceber. E aqui está o detalhe que mais assusta. Mesmo alimentos comuns do dia a dia do brasileiro, como pão francês, arroz branco, bolacha, podem causar esse efeito. Não precisa exagerar no doce. Não precisa comer errado. Basta repetir o padrão, todos os dias. E seu corpo vai acumulando esse impacto, em silêncio. Agora imagina isso acontecendo hoje. Depois do café da manhã. Depois do almoço. Depois daquele lanche da tarde. De novo, e de novo, e de novo. Sem pausa. Sem consciência. Sem você perceber que, aos poucos, o seu corpo está sendo forçado a lidar com algo que ele não foi feito para suportar o tempo todo. E o mais preocupante é que, no começo, tudo parece sob controle. Você continua a sua rotina. Trabalha, come, descansa. E acha que está tudo bem. Mas por dentro, esse aumento invisível da glicose pode ser o primeiro passo de um problema muito maior. E quase ninguém percebe quando começa. Porque não dói. Não assusta de imediato. Não para você na hora. Mas deixa sinais. Sinais pequenos, discretos, que a maioria ignora. Agora me diz. Você realmente sabe o que acontece no seu corpo 30 minutos depois de comer? Ou você só acredita que está tudo bem, porque sempre foi assim? Esse é exatamente o tipo de situação que pega as pessoas de surpresa. Porque quando percebem, já não é mais só um pico de açúcar. Já virou um padrão. E é aí que o risco começa de verdade. E no próximo momento, você vai entender como o seu corpo tenta corrigir isso. E por que esse esforço constante pode estar te desgastando sem você notar. Agora que o açúcar já entrou na sua corrente sanguínea, seu corpo precisa agir. E ele age rápido. Porque glicose alta no sangue não é algo que o corpo pode simplesmente ignorar. Então, em questão de minutos, ele libera um hormônio poderoso, a insulina. Pensa nela como um freio de emergência. Porque é exatamente isso que ela faz. Ela tenta tirar esse excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células, para evitar que esse nível continue subindo. Até aqui, tudo parece funcionar perfeitamente. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse processo não foi feito para acontecer o tempo todo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes por dia você come? Café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta, e às vezes, até mais. Ou seja, seu corpo está repetindo esse processo várias vezes ao dia. Todos os dias. Sem descanso. Agora imagina usar um freio de emergência.
Toda hora, todos os dias. O que acontece com ele? Ele começa a desgastar. E é exatamente isso que pode estar acontecendo dentro de você. Porque cada vez que sua glicose sobe rápido, seu corpo precisa liberar mais insulina. E mais. E mais. Até que chega um ponto em que ele precisa fazer um esforço maior para conseguir o mesmo resultado. E é aqui que começam os sinais que muita gente ignora. Aquele sono depois de comer. Aquela sensação de corpo pesado. A mente mais lenta, como se faltasse energia, logo depois de se alimentar. Parece contraditório, não parece? Você acabou de comer. Era para se sentir com mais energia. Mas acontece o contrário. E isso não é normal. É o seu corpo tentando lidar com esse efeito rebote. A glicose sobe rápido. A insulina entra com força. E, às vezes, ela faz o trabalho até demais, fazendo o açúcar cair rápido também. E aí vem aquela sensação estranha de cansaço, fraqueza, ou até vontade de comer de novo, pouco tempo depois. Agora pensa nisso acontecendo todos os dias. Você come, se sente cansado, e logo depois sente fome de novo. E o ciclo continua, sem você perceber, sem ninguém te explicar o que está por trás disso. E aqui está o ponto mais delicado. Com o tempo, seu corpo pode começar a responder menos à insulina, como se ele estivesse ficando acostumado com esse excesso. E aí, ele precisa de ainda mais insulina para tentar dar conta. Esse é o início de um problema silencioso, que não aparece de uma hora para outra, mas vai se construindo, aos poucos. Refeição após refeição. Dia após dia. E o mais perigoso é que muita gente vive anos assim, achando que aquele cansaço é normal, que aquela fome constante faz parte da rotina, que aquele sono depois do almoço é só preguiça. Mas não é. Pode ser o seu corpo pedindo ajuda. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu isso hoje? Depois da última refeição? Porque se sentiu, isso pode não ser só coincidência. Pode ser o seu corpo tentando te mostrar que está trabalhando mais do que deveria. E no próximo momento, você vai entender o que acontece quando esse processo se repete por tempo demais. E porque o problema pode ir muito além do cansaço. Agora presta muita atenção nisso, porque é aqui que tudo começa a ficar mais sério. Até agora, você viu que a glicose sobe, e que o seu corpo tenta corrigir com a insulina. Parece um sistema funcionando. Parece que está tudo sob controle. Mas existe um detalhe silencioso, que quase ninguém percebe. Toda vez que esse pico de açúcar acontece, ele não passa sem deixar marcas. Mesmo que você não sinta nada. Mesmo que sua rotina continue normal. Por dentro, o seu corpo pode estar sofrendo pequenos impactos. Repetidos. Constantes. Acumulativos. Agora imagina o seguinte cenário. Seu sangue, que deveria estar equilibrado, começa a lidar com excesso de açúcar com frequência. E esse excesso não fica parado. Ele circula. Ele entra em contato com tudo. Com os vasos sanguíneos. Com os órgãos. Com estruturas delicadas do seu corpo. E aos poucos, isso pode começar a causar microdanos. Coisas tão pequenas que você não percebe no dia seguinte, nem na semana seguinte, mas que vão se acumulando com o tempo. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Porque não existe um alarme. Não existe um momento claro onde você diz: agora começou o problema. Ele começa em silêncio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quantas vezes você já ignorou sinais como cansaço frequente, dificuldade de concentração, fome que volta rápido, sono depois de comer? A maioria das pessoas ignora, porque parecem sinais comuns, coisas do dia a dia. Mas quando esses sinais vêm acompanhados de picos de glicose, eles podem ser o começo de algo maior, muito maior. E aqui está o ponto que assusta. Com o tempo, esse ambiente dentro do seu corpo muda. Não é só uma questão de energia. É uma questão de desgaste interno. Os vasos sanguíneos podem começar a sofrer. A forma como seu corpo lida com o açúcar pode se alterar. E aquele equilíbrio que existia antes já não é mais o mesmo. Mas como isso acontece devagar, você se acostuma. Seu corpo muda. E você nem percebe. Até que um dia, algo chama atenção. Um exame alterado. Um sintoma mais forte. Ou até um diagnóstico inesperado. E é nesse momento que muita gente pensa: como isso aconteceu? Mas a verdade é que não aconteceu de repente.
foi acontecendo aos poucos. Em cada refeição. Em cada pico de glicose ignorado. Em cada sinal deixado de lado. Agora pensa comigo. Se hoje, o seu corpo já está mostrando pequenos sinais. O que será que está acontecendo por dentro, que você ainda não viu? Essa é a parte mais difícil de aceitar. Porque o perigo não está no que você sente. Está no que você não sente. E é por isso que tanta gente é pega de surpresa. Porque quando os efeitos aparecem de verdade, o processo já está avançado. E reverter, já não é tão simples. Mas calma. Porque entender isso agora pode mudar completamente o seu futuro. No próximo momento, você vai enxergar o ciclo completo que prende tanta gente. E por que ele se repete todos os dias sem que você perceba. Agora que você entendeu tudo isso, existe uma última peça que conecta tudo. E é exatamente ela que prende tantas pessoas. Sem que elas percebam. O ciclo. Um ciclo silencioso, repetitivo e perigoso. E talvez, você esteja dentro dele agora. Sem saber. Tudo começa de forma simples. Você come. Pode ser um café da manhã comum, um pão, um café, algo rápido. Nada fora do normal. Mas poucos minutos depois, a glicose começa a subir. Seu corpo reage. Libera insulina. Tenta controlar. Até aqui, você já sabe. Mas agora vem o ponto que muita gente não percebe. Depois dessa correção, algo acontece. Você sente aquele cansaço. Aquela queda de energia. Às vezes um sono forte. Ou uma dificuldade de focar. E aí, vem o próximo passo. A fome. Mesmo sem precisar. Mesmo tendo acabado de comer. É como se o seu corpo pedisse mais. E o que a maioria das pessoas faz nesse momento? Come de novo. Um lanche rápido. Algo doce. Um café com açúcar. E pronto. O ciclo recomeça. Agora presta atenção nisso. Você come. A glicose sobe. A insulina tenta corrigir. Você sente cansaço. Vem a fome. Você come de novo. E tudo se repete. De novo. E de novo. E de novo. Todos os dias. Agora deixa eu te perguntar com sinceridade. Quantas vezes isso já aconteceu com você hoje? Por que esse ciclo é tão comum? Que as pessoas passam a acreditar que isso é normal. Mas não é. Seu corpo não foi feito para viver assim. Nesse sobe e desce constante. Nesse desgaste contínuo. Agora imagina isso acontecendo por meses. Ou até anos. Sem pausa. Sem consciência. Sem ninguém te explicar o que está acontecendo. Com o tempo, esse ciclo começa a cobrar um preço. E não é um preço pequeno. Seu corpo começa a se adaptar. Mas não de um jeito bom. Ele começa a perder eficiência. A resposta à insulina muda. A glicose já não volta ao normal com a mesma facilidade. E aquilo que antes era um simples cansaço depois de comer, pode evoluir para algo muito maior. Muito mais sério. E o mais perigoso é que você continua vivendo normalmente. Trabalhando. Comendo. Seguindo sua rotina. Enquanto por dentro, esse ciclo continua ativo. Silencioso. Constante. Agora pensa nisso. Não é um evento isolado. Não é um exagero de um dia. É a repetição. É o padrão. É o hábito diário, que constrói o problema. E é por isso que tanta gente só percebe tarde demais. Porque quando o corpo finalmente mostra um sinal mais forte, ele já está sobrecarregado. Agora me diz, vale a pena continuar ignorando isso? Vale a pena tratar como normal algo que pode estar te desgastando todos os dias? Ou será que esse é o momento de parar e prestar atenção? Porque a verdade é simples. Se você não interromper esse ciclo, ele continua. Amanhã. Depois. Na próxima semana. No próximo mês. E o impacto só aumenta. Mas existe algo poderoso nisso tudo. Consciência. Porque no momento em que você entende o que está acontecendo, você ganha a chance de mudar. De quebrar esse padrão. De sair desse ciclo. E isso começa com pequenas decisões. Com atenção. Com escolha. Agora eu quero que você faça algo simples. Mas muito importante. Presta atenção no seu corpo hoje. Depois da próxima refeição. Observe. Seu nível de energia. Sua fome. Seu foco. Porque o seu corpo está te dando sinais o tempo todo. E a diferença entre quem descobre cedo e quem descobre tarde é simples. Um decide ouvir. O outro continua ignorando. Se esse vídeo fez você enxergar algo que você nunca tinha percebido,
Então você já deu o primeiro passo. Agora não para aqui. Se inscreve no canal Corpo em Alerta. Porque aqui você vai aprender a entender o seu corpo antes que ele grite. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Porque isso ajuda esse alerta a chegar em mais pessoas que podem estar vivendo exatamente esse ciclo agora, sem fazer ideia. E talvez esse vídeo seja o aviso que faltava.